tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Como é que será? Nós vamos resolver alguns exercícios juntos, tá certo? Na semana passada, nós trabalhamos as figuras de linguagem. Então, é um assunto muito extenso. Nós vimos tudo em 2 aulas. Não é suficiente para a gente ficar mestre, saber de tudo na ponta da língua. Não é conteúdo suficiente para a gente realizar todas as atividades. Então, sempre importante ressaltar, ler a gramática, ler o livro didático, né, para complementar o estudo, tá certo? Então, vamos lá. Eu separei 10 questões para nós fazermos juntos sobre as figuras de linguagens estudadas na aula passada, tá certo? Então, exercícios, figuras de linguagem. Bora lá. Leia o texto do balãozinho abaixo e assinale a única alternativa correta sobre o texto destacado. Gente, a maioria das questões trazem imagens, tá? Porque fica mais fácil, fica melhor, são questões mais ricas, tá certo? Do que só texto. Bora lá. Aqui eu tenho uma imagem que diz o seguinte: o pé do sofá, mamãe vai me matar. Aí, gente, a figura que nós vamos observar que está presente nessa imagem é uma figura que nós damos características para seres inanimados. Nós damos nomes para seres inanimados porque não tem um nome para esse objeto. Por exemplo, o pé do sofá. Gente, colocou esse nome de pé do sofá porque não tem um nome correto. Então, qual seria o nome? Suporte do sofá? Não existe isso, né? Então, por não ter um nome certo, a gente adota esse outro nome, tá bom? Então, vamos ver qual item que mais tem a ver com isso. Tem-se o uso de uma figura chamada metáfora. A metáfora, a característica dela, é essa característica para seres que não têm nomes? Não, né? Há uso de uma metonímia? Não. Onomatopeia. Gente, nós não estudamos essa onomatopeia porque ela é uma figura fonética e nós só estudamos as figuras semânticas, mas como ela está na questão, eu vou explicar um pouco sobre ela. Onomatopeia é uma figura que vai ser como se fosse a imitação de sons da natureza, sons do corpo humano. Por exemplo, um objeto cai, o miado do gato, o latido do cachorro. Quando eu tenho, por exemplo, esse estalar de dedos, então nós temos o quê? A imitação desses barulhos é como se fosse a escrita desses barulhos. Nós chamamos de onomatopeia. Então não é isso. A autora fez uso de uma hipérbole. Aí tem exagero? Não, né? Aí usou-se uma figura chamada catacrese. Muito bem. Catacrese é a figura que você dá um nome para algum objeto quando ele não tem um nome apropriado. Outros exemplos de catacrese: cabeça de alho, boca do fogão, dente de alho. Tudo isso é exemplo de catacrese, tá bom? Vamos para a segunda. Observe o texto abaixo e assinale a única alternativa correta. Lembrando que esse texto aqui, ele é uma HQ, não é isso? Bora lá. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Ou seja, foi que eles entenderam. Ele quis causar humor na tirinha como se o pai dele tivesse só as cabeças, não fosse o boi todo, né? O gado todo. Tá bom? Então, bora lá. Vamos ver os itens e qual item mais tá dentro, se adequa a essa tirinha. Tem o efeito de sentido da imagem é produzido por meio de antítese. Lembrando que a antítese, quando eu tenho antônimos das contrárias na frase. Não tem um aí. No primeiro balão, a presença de uma metonímia. Sim, gente. Já eu explico por quê. Vamos só analisar aqui os outros itens, já que a gente já sabe que o B é o correto. O efeito sentido da imagem é produzido por meio de um paradoxo. Paradoxo, pessoal, são ideias absurdas. Aí a gente não tem nenhuma ideia
Absurdo, não é isso? O efeito da imagem é produzido por meio da hipérbole. Nós não temos exagero aí. O efeito da imagem é produzido por meio de catacrese. Não. O que é a metonímia que está presente dentro desse balãozinho? Gente, a metonímia é quando eu substituo uma palavra por outra porque as duas têm uma relação de lógica. E um dos tipos de metonímia é quando eu substituo a parte pelo todo. Então, o pai dele não tem só as cabeças, não é uma parte, ele tem um boi todo, mas ele fez essa substituição, tá certo? Então, o correto é item B, metonímia. Anotem esse gabarito no caderno de vocês, tá bom? Pra gente fixar essa atividade. Leia o fragmento de texto abaixo e assinale a única alternativa correta sobre o trecho destacado. Vamos ler para depois ir para os itens. Todo ser humano tem seu valor. Sabemos que todo e qualquer serviço que oprime o trabalhador de sua liberdade é considerado trabalho escravo. Mas o que mais preocupa é dizerem que o tempo da escravidão já acabou. Será que na atualidade não é encontrada pessoas sendo obrigadas a fazer esse tipo de trabalho? É inaceitável esse tipo de crime ainda insistir em perturbar em nosso meio. Em primeiro lugar, quando ouvimos falar em escravidão, no nosso pensamento vem logo pessoas de cor negra, pobres, de origem africana, que eram comercializadas como animais. Porém, na atualidade, esses acontecimentos não são diferentes. Ainda, infelizmente, existem sim trabalho escravo no Brasil. Então, vamos para os itens. Ele quer saber qual é a única correta, ou seja, só tem uma certa. Tem-se no texto uma figura de linguagem chamada metáfora. Ele faz comparação, lembrando, gente, que não é no texto todo, é só nesse pedaço, viu? Pessoas como animais. Então, tem uma metáfora aí. Lembrando que você poderia ficar em dúvida desse item metáfora, porque ele está fazendo uma comparação. Então, o item A, mais ou menos, pode ser o certo. B, há o uso de uma metonímia, de uma palavra por outra, porque elas têm relação lógica? Não. B, já está errado. C, houve o uso de uma onomatopeia? Tem alguma imitação de som da natureza, do corpo humano, de algum animal? Não, não temos aí. A autora fez uso de hipérbole, aí nós não temos nenhuma figura de exagero, então, também incorreta. Usou-se da figura de linguagem chamada comparação, correta. Gente, a diferença da metáfora para a comparação, as duas são muito semelhantes porque você estabelece uma comparação entre dois termos por eles terem características semelhantes. Só que a comparação, ela faz isso por meio de um conectivo, ó, o como. E a metáfora não faz uso de conectivo, é uma linguagem mais direta, tá certo? Então, gabarito, item Vamos para a próxima. Quarta, que nós temos um meme, né? Que é um gênero textual que é bastante utilizado nas redes sociais. Bora lá. Observe o texto abaixo e assinale a única alternativa correta. Mãinha, hoje é dia de comer peixe, né? É sim. A senhora fez um bacalhau? Quase isso. Hoje tem peixe conservado ao molho com flocos de milho no vapor. Armaria, mãinha. Cuscuz com sardinha, não? Gente, qual foi a figura que foi utilizada aí? Existe uma figura que a característica dela é melhorar uma informação, atenuar um fato que ele é desagradável. Quando eu tenho, ele se apropria das coisas alheias, é uma pessoa que roubou. Quando eu tenho, ele foi conhecer os Campos Santos. Campos Santos está se referindo à morte, tá bom? Então, quando eu quero melhorar, deixar de uma forma mais agradável determinada mensagem, eu utilizo o eufemismo. Mas vamos analisar os itens. O humor da imagem acima está na fala da mãe, no quadrinho do meio. Pode ser, mas vamos analisar os outros, né? A linguagem popular atrapalhou o entendimento do texto. Gente, essa linguagem regional, ela atrapalha você entender ou não? Não atrapalha, né? Então, já tiro o item B. O humor da imagem está apenas no texto escrito?
Se não tivesse imagens, o texto ele ficaria tão rico, não ficaria tão bom, né? Não ficaria tão rico. Então, já tirei esse item. D. Na fala da mãe, percebe-se o uso da figura de linguagem eufemismo, usada com o objetivo de tentar disfarçar a comida que se oferece ao filho. Correta. Mas vamos ler o item D. Aliás. Pela fala do filho no último quadrinho, infere-se que ele gostou de saber qual seria essa comida. Armaria, maninha. Ele falando isso, ele gostou de saber? Não, não gostou, né? Então, figura que ele utilizou foi o eufemismo, que é aquela que melhora, suaviza, atenua alguma mensagem. Tem correto? Item D. Próxima questão. Observe o texto abaixo e assinale a única alternativa correta. Gente, aqui no enunciado tem assim, ó, a única alternativa correta. Eu já estou dizendo que é só uma alternativa. Às vezes tem questões que é assinale a alternativa. Gente, só de estar no singular, eu estou dizendo que é só uma, tá bom? Se eu tivesse mais de uma certa, eu teria colocado as alternativas, tá certo? É só uma dica para você resolver questão também. Vamos para o texto. O que foi dito bêbado foi pensado sóbrio. Antes de ir para os itens, eu tenho aqui a união de antônimos, ideias contrárias. É uma figura de linguagem, mas vamos lá, ver qual é. O efeito de sentido da imagem é produzido por meio de antítese. Correto, antítese é a união de ideias contrárias, antônimos, um próximo ao outro. Mas vamos ver os outros itens. O efeito do sentido da imagem é produzido por meio de um paradoxo. E das absurdas? Não. A oposição bêbado, sóbrio, gera sentido do que é produzido dito bêbado? Não. O efeito de sentido da imagem é produzido por meio de hipérbole? Tem aí algum exagero? Morrendo de fome, morrendo de sede, esperando há um século? Não tem, então não é. O efeito de sentido da imagem é produzido por meio de catacrese. Catacrese é a nomeação de um ser, de um objeto que não tem um nome, então você dá um nome para ele, como pedra fuganda, dente de alho, cabeça de alho, enfim, entre outros. Então, o item A é o correto, que é a antítese, que é a união de antônimos, ideias contrárias. Vamos para a sexta. Observe a imagem do outro lado e assinale a alternativa que você considerar correta. Com relação ao anúncio acima, no caso abaixo, né? Assinale a figura de linguagem que maior caracteriza no geral. Bora lá. É um outdoor, né? Vocês podem observar. E tem a seguinte mensagem. Bebeu está dirigindo, vai ficar lindo com uma coroa de flores. Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no trânsito. Gente, aqui, vai ficar lindo com a coroa de flores. O que é que ele quer dizer com isso? Que ele vai, como se ele fosse ficar lindo morto, né? Quem usa coroa de flores é morto. Então, ele tá dizendo que se ele beber e dirigir, vai acabar morrendo. Essa figura, gente, se chama ironia. Quando eu falo algo, mas isso que eu falei tem um sentido oposto. Não é o que eu realmente disse. Vamos para os itens. A ironia, tendo em vista o enunciado fazer um comentário cômico com a ornamentação de um velório. Quem morrer de acidente de trânsito. Então, a gente já sabe que essa é a correta, né? Vamos só ver as figuras que estão nos outros itens. O item B diz que é hipérbole. Item C diz que é catacrese, errado. A metáfora, o item D diz que é metáfora, errado. E o E diz antítese. A gente nem tem antônimos aí para ser antítese. Vamos para a questão número 7. A imagem abaixo tem a seguinte figura de linguagem. Chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. O que é que nós temos aqui, ó? Alta e baixo. Antônimos próximo é característica da antítese. Oitava questão. Examine a imagem abaixo e sobre o diálogo presente, assinale a única alternativa correta. Essa imagem, gente, é um print, né, de WhatsApp entre uma mãe e um filho. Vamos ler. Mãe, tô aqui em casa sozinho. Como que faço café? Aí ela responde.
Primeiro você coloca 2 copos de água no fogo. Aí o menino não entendeu, colocou realmente os copos, né, da água. Tem que ficar quanto tempo? Gente, essa figura a gente já trabalhou numa questão anterior, que é a figura metonímia, que é quando você faz uma substituição de uma palavra por outra, porque essas palavras possuem relação lógica. Então, não era para ele botar o copo d'água, era para botar a água. Então, essa relação é o continente pelo conteúdo, que é uma das relações da metonímia, tá? Essa relação que é continente pelo conteúdo é bastante utilizada no nosso vocabulário. Bebi um copo d'água, você não bebeu o copo, você bebeu a água. Eu tenho, às vezes, tomei um pote de sorvete, você não tomou o pote, você tomou o sorvete. Comi um prato de comida, você não comeu o prato, você comeu a comida. E vários outros exemplos, né? Que é o continente pelo conteúdo. Então, é a metonímia. Vamos procurar aqui o item que tem metonímia. Tem o modo texto alcançado a partir da explicação da mãe? Não. A fala da mãe traz um exemplo de metonímia? Correto, mas vamos ler o outro, gente. Quando você achar que um item é correto, nunca deixe de analisar os outros, porque pode ter outro item que tenha metonímia e seja mais completo. Então, se você acha logo a resposta no item A ou item B, nunca passe para outra questão. Leia os outros e prove por que os outros estão errados, tá bom? Vamos para o C. A atitude da filha demonstra total entendimento do que a mãe explicou. Ela entendeu, gente, o que a mãe explicou? Não, né? Fez besteira. Item D. A última frase, em forma de pergunta, confirma a filha saber o que realmente está fazendo. Ela sabe, mandou essa foto, ela sabe o que ela está fazendo? Não sabe, né? Tudo errado. A explicação da mãe é ratificada pela atitude da filha, conforme mostra a foto. E aí, errada, tá bom? Então, item correto, item B. Vamos para a 9ª questão. Paradoxo é uma construção textual que agrupa significados contrários, né? Ou seja, ideias absurdas também. Nas alternativas abaixo estão transcritos os versos retirados do poema O Operário em Construção. Pode-se afirmar que ocorre paradoxo em. Então, quando tiver ideias absurdas, ideias contrárias, algo que não é real, a gente caracteriza como paradoxo, tá certo? Bora lá. Paradoxo é uma construção textual que agrupa significados contrários. Vamos para o item A. Era ele que erguia as casas, onde antes só havia chão. Aí tem alguma ideia contrária, sentido absurdo? Não tem, né? Ele está dizendo que é a pessoa que erguia a casa, onde antes só havia chão, ok. B. A casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Gente, esse item, ele provavelmente é o certo. Por quê? Ele está dizendo que era a liberdade dele e a escravidão ao mesmo tempo. Isso são ideias contrárias, isso é absurdo. Então, eu vou marcar o item B, mas como eu sou um aluno inteligente, eu vou ler os outros para provar que os outros estão corretos. Bora lá. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. Não tem nenhuma ideia contrária, não tem nada de absurdo aí, não é isso? D. O operário faz a coisa e a coisa faz o operário. E aí, tem alguma ideia contrária aí? Não, né? Uma complementação, na verdade, o item D. Item E. Ele, humilde operário, um operário que sabe exercer a profissão. Também são uma afirmação. Então, item correto, item B. Vamos para a 10ª e última questão. 10ª, cidade grande. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória. Prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto e mais promete. Poema de Carlos Drummond de Andrade. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a... Bora lá.
Metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. Gente, metalinguagem é funções da linguagem. A gente não estudou isso. Se nos itens tem algo que você não estudou nas figuras de linguagem, você já exclui. Então, se eu nem estudei metalinguagem, como é que vai ser uma figura de linguagem? Então, isso já é um item absurdo. Tira o item A. B. Intertextualidade, na qual ele retoma e elabora outros textos. Aqui não está se referindo a nenhum outro texto, então já não tem intertextualidade aí. E como essas questões são sobre figuras de linguagem, intertextualidade não é uma figura de linguagem, então você já tira esse item. Ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa, com atenção crítica. Ele está falando coisas ao contrário, criticando? Não, né? Denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio. Gente, aqui não é sentido próprio. Como cresceu Monte Claros? Uma cidade cresce como humano? Óbvio que não. Então, a gente já observa que não tem um sentido próprio. Poema e também pelo gênero textual. Os poemas, gente, são os gêneros que mais vão possuir conotação, vão possuir sentido literário, sentido figurado. Então, denotação não é característica de poemas. Prosopopeia consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vidas. Quando ele fala que beleza, como cresceu, Montes Claros cresceu tanto, gente, ele está falando aí que o crescimento de uma cidade, mas como se fosse o crescimento humano. Então, o item correto é prosopopeia, tá dando características humanas, que no caso é o crescimento, para seres inanimados, tá certo? Então, gente, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Finalizamos as questões. Espero que eu possa ter ajudado a clarear mais um pouco esse assunto. É um assunto muito complexo, muito extenso. Às vezes a gente assiste a aula e entende tudo. Quando vai para o exercício, não entende nada. E quando tem uma pessoa falando com a gente, dando dicas, explicando, já facilita. Então, esse foi o objetivo da nossa aula de hoje. Eu espero que ele possa ter sido concluído, tá bom? Então, é isso, a nossa aula de hoje. Qualquer coisa, procura no Classroom para tirar dúvidas sobre alguma figura que não ficou tão clara, não ficou tão bem explicada, que nós tiramos, tá certo? Pois é isso, tchau!